Muito boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Deputado. Vivam. Estou a falar com os senhores peticionários da petição número 21 da 15ª legislatura, primeira sessão legislativa. Falo com o senhor primeiro peticionário, Cândido Mesquita. Correto. É isso, não é? Sim, correto. Se eu ainda o conheço desde lá de cima. Penso que estará também acompanhado por outras pessoas, designadamente o Sr. Cardoso, pelo que vejo ali JC, e pelo Sr. Henrique Coutinho. É isto? Sim, correto. Então aproveito para os cumprimentar. Como sabem, somos conterrâneos. O assunto que aqui trazem não me é propriamente desconhecido. E eu sou o relator desta petição e, não sendo embora obrigatório que a Assembleia da República ouvisse os peticionários, nós entendemos que, face à situação que nos apresentaram, que poderia fazer algum sentido que pudessem ser ouvidos para mais bem explicitarem os termos da vossa petição. Dá-se o caso também de nós podermos ter sido iluminados um pouco mais em relação a algumas posições tomadas por outras entidades, mas neste momento, como sabem, verificando no portal da própria petição, apenas recebemos a posição tomada pela Junta de Freguesia de Sedielos. Todos os outros pedidos, como vocês sabem, a quem foram dirigidos, não recebemos qualquer resposta. Estando eu mais ou menos inteirado pelas minhas funções que exerci na Régua da situação, era fundamental que efetivamente tivéssemos também as posições assumidas por outros órgãos e outras pessoas que podiam aduzir algumas situações que nos esclareciam mais bem e que, no fundo, nos dessem também alguma indicação de por onde é que nós queremos seguir. Estão aqui representados os grupos parlamentares do Chega através do Sr. Deputado Bruno Nunes e está também representado o PS por mim próprio, porque neste momento terei que ser eu a falar também em nome do PS como relator, e está também representado o grupo parlamentar do Partido Social Democrata através da Sra. Deputada Gabriela Fonseca e do Sr. Deputado Firmino Marques. As regras de audição são: os peticionários têm 10 minutos para colocar a situação, para usarem o tempo como entenderem. Depois será dada a palavra a cada um dos grupos parlamentares por mais ou menos 4 minutos e os peticionários terão, no final, mais 10 minutos, cerca de 10 minutos, para se pronunciarem por alguma situação que o entendam. Reiterando as boas-vindas e os meus especiais cumprimentos e abraços, dou a palavra aos senhores peticionários. Obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, restantes presentes, boa tarde a todos. A delimitação constante na Carta Administrativa Oficial de Portugal, designada CAOP 2021, entre a Freguesia de Sedielos e a União de Freguesias de Moura Morta e Vinhós, no que respeita ao seu limite a norte, encontra-se incorreta. Este problema arrasta-se já há cerca de meio século e não pode, no nosso entender, continuar dessa forma. Eu vou começar por partilhar aqui uma pequena apresentação que penso que já está também com vocês, que demonstra este problema e que penso ser esclarecedora, então, dos motivos que nos trazem aqui hoje. Presumo que já estejam a ver. Esta localidade que estão a ver aqui nesta fotografia chama-se Ferraria. É uma pequena localidade que fica no sopé do Marão, da Serra do Marão, na freguesia de Sedielos, concelho de Peso da Régua. Esta povoação e esta freguesia são prejudicadas há mais de 46 anos devido à não conclusão de um processo de transferência de freguesia que ocorreu em 1976. Eu vou começar por ler aqui este pequeno extrato que tenho assinalado do Decreto-Lei nº 734/76, de 15 de outubro, que diz o seguinte:
Artigo 1º. São transferidas, com efeitos a partir de 15 de setembro do corrente ano, para a freguesia de Sedielos do Concelho de Peso da Régua, as povoações de Ferraria e da Parte da Ponta Fraga, na margem esquerda do rio Cermenha, da freguesia de Vinhós do mesmo concelho. Artigo 2º. A delimitação entre as duas freguesias passa a ser definida por uma linha que, partindo do marco divisório número 11, localizado no cabeço da Loisa, segue pelo cume do monte que divide os baldios entre Ferraria e Ermida. Ou seja, o limite que estamos aqui a falar e que foi aprovado neste Decreto-Lei 1976 é esta linha que temos aqui neste mapa que preparamos a vermelho, aproximadamente a vermelho. Este não é, no entanto, o limite que se encontra definido na Carta Administrativa Oficial de Portugal. Na Carta Administrativa Oficial de Portugal mantém-se este limite a azul, que eu agora indico com o rato, erradamente há 46 anos. Pelo meio temos esta área aqui a tom esverdeado, de cerca de 300 hectares, que se encontram então desta forma, ainda como sendo o território da União de Freguesias, da atual União de Freguesias de Moura Morta e Vinhós, o que não é correto. Passar este slide. Neste slide, peço desculpa, neste outro slide podemos, por exemplo, ver aqui dois marcos de freguesia, duas fotografias que foram tiradas agora nos últimos dias. Estes marcos foram colocados na altura de acordo com o artigo 3º do mesmo decreto-lei e são a prova da materialização desta delimitação no terreno. Dá para ver pelo aspecto dos mesmos marcos que já têm alguns anos sem que ainda lhes tenha sido, digamos que, dado o seu devido valor. Aqui neste outro slide apresentamos duas cadernetas prediais, uma rústica e outra urbana, duas cadernetas situadas nesta área que assinalamos, onde se pode ver que os prédios rústicos desta área estão inscritos na matriz predial rústica da freguesia de Moura Morta e Vinhós, enquanto que os prédios urbanos estão inscritos na matriz predial da freguesia urbana, da freguesia de Sedielos, com origem na extinta freguesia de Vinhós. O que é que nós pretendemos então? No fundo, pretendemos o que se vê neste último mapa que apresentamos, que é a correção da delimitação administrativa da freguesia de Sedielos com a União de Freguesias de Moura Morta e Vinhós, constante na Carta Administrativa Oficial de Portugal, para a delimitação aprovada pelo Decreto-Lei 734/76 de 15 de outubro e, consequentemente, a transferência para a matriz predial rústica da freguesia de Sedielos dos prédios rústicos que se localizam nesta freguesia por força do mesmo Decreto-Lei. A povoação da Ferraria é anexa da freguesia de Sedielos desde o dia 15 de setembro de 1976. É nesta que a sua população residente exerce o seu direito de voto, é a esta que a mesma deseja integralmente pertencer. Ou seja, a nível de apresentação, era aquilo que tinha para lhes mostrar e que espero ter sido esclarecedora. Este problema, a origem deste problema, provavelmente surgiu devido a uma falha qualquer de comunicação, digamos assim, que aconteceu algures no tempo e que levou a que este processo nunca tenha sido terminado. No fundo, é o que se passa aqui. Para nós não há dúvida disso, mas para nós também não faz sentido que este problema se continue a arrastar ao longo do tempo, causando transtorno às pessoas daquela localidade. Portanto, isto não faz sentido para as pessoas, para a população da Ferraria, que sofre, como disse, com essa situação. Não faz sentido para a freguesia de Sedielos, que vê uma área que é sua a ser contabilizada numa freguesia vizinha, e dessa forma origina, digamos assim, a perda da correspondente verba, por exemplo, do Fundo de Financiamento de Freguesias, e a perda dos valores provenientes do IMI dos respectivos prédios rústicos que lhe pertencem. E não faz ainda, também na minha opinião, qualquer sentido para as mais variadas profissões que utilizam a CAOP como instrumento de trabalho e que desta forma utilizam a CAOP
obtêm da CAOP uma informação que não está correta. Portanto, estes são, no fundo, os motivos que nos levaram a avançar com esta petição. Estes são motivos que, para nós, são válidos, são verdadeiros, são justos e pensamos que, por essa razão, devem ser atendidos. Em todos estes anos, a população tem aguardado que as entidades competentes resolvam este problema, mas os anos, de certa forma, teimam em passar e tal não acontece. Achamos que já é tempo demais para continuar à espera e por essa mesma razão contamos com a vossa ajuda na resolução deste problema. Eu não sei se ainda tenho algum tempo disponível. Ainda tem pouco menos de 3 minutos. Não, eu ia só eventualmente contextualizar muito rapidamente toda esta situação, historicamente, digamos assim, porque na realidade este problema, embora se arraste há 46 anos, as pessoas desta localidade já vivem com este problema há 90 anos. 90 anos é muito tempo, porque este problema surgiu em 1933, quando houve um território que foi desanexado da freguesia de Sedielos para criar a freguesia de Vinhós, e nesse território, digamos assim, foi também a localidade da Ferraria da Ponta Fraga. A população da Ferraria, dessas duas localidades, nunca aceitou pertencer ou ser dessa freguesia de Vinhós, e desde então, e desde logo começaram a lutar pelo regresso à freguesia de Sedielos. Conseguiram esse objetivo em 1976, já depois do 25 de Abril, e ficaram contentes, naturalmente, fizeram a sua festa, e quando pensavam que esse problema estava resolvido, eis que se deparam que 50 anos depois ele ainda persiste de certa forma. Portanto, é como eu disse, um problema que se arrasta há 90 anos, que incomoda as pessoas dessa localidade, que aborrece as pessoas dessa localidade, entre muitas outras coisas, por exemplo, a questão dos artigos rústicos e urbanos. As pessoas brincam um bocadinho com a situação, mas é uma realidade que é quando dizem que quando estamos em casa, estamos na freguesia de Sedielos, saímos à rua, vamos à horta aqui ao lado de casa, estamos na União de Freguesias de Moura Morta e Vinhós. Portanto, é uma situação que para nós é injusta, é absurda, e era uma situação que gostávamos que fosse resolvida definitivamente. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado é tudo o que tenho para dizer. Muito obrigado nós pelos enquadramentos feitos e pelos esclarecimentos. Certamente que não conseguimos, eu conheço o terreno inclusivamente, mais facilmente me situarei. É natural que não consigam ver completamente a situação, mas acho que naquilo que nos interessa, em termos de posição política que cada um de nós deve tomar, acho que foram perfeitamente perceptíveis os argumentos que foram utilizados, penso eu. De qualquer forma, se assim não aconteceu, nós vamos ter agora uma ronda de perguntas feitas pelos representantes dos grupos parlamentares. Estão aqui representados, como disse, o PS, o PSD e o Chega. O PS, serei eu também a intervir em nome do PS, e sendo também relator, o que eu pedi aos meus colegas, o normal seria que o PS fosse o primeiro a intervir, mas penso que fará sentido que que fique para o fim e que use as minhas capacidades de representante do grupo parlamentar primeiro e depois logo a seguir possa fazê-lo como relator. Portanto, daria a palavra quem é que vai falar ao Sr. Deputado Firmino Marques, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, Presidente em exercício desta reunião, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Uma saudação especial aos peticionários. Queria saudar o exercício cívico de agarrar uma questão que é pertinente, de facto, que deveria estar resolvida já a seu tempo. Aliás, o Decreto-Lei que lhe dá a forma de 734 de 76 de 15 de outubro não está executado, e é aqui que eu iria centrar a questão, mas dizer também, ainda que esta saudação aos peticionários, que são cerca de 145, está devidamente enquadrada na Lei do Exercício do Direito de Petição
e cabe, portanto, à respectiva Comissão Parlamentar, quando as petições são subscritas por mais de 100 cidadãos, nomear um deputado relator para exercitar, de facto, a mesma questão, ouvindo os peticionários e os partidos representados na Assembleia da República. É isso que estamos aqui a fazer e volto, de facto, a fazer esta saudação. Eu lembro que esta questão das limitações das povoações tem um enquadramento próprio, como sabem, e já o citaram também, na Carta Administrativa Oficial de Portugal, que se pronuncia e pronunciou recentemente sobre esta matéria, onde é registado o estado de limitação e de marcação das circunscrições administrativas do país, constituindo uma ferramenta imprescindível para a gestão e ordenamento do território, competindo à Direção-Geral do Território a sua execução e manutenção de acordo com a linha L do número 2 do artigo 2 do Decreto Regulamentar 30 de 2012, de 13 de março, na sua redação atual. As competências da Direção-Geral do Território em matéria de delimitação administrativa estão, como já disse, circunscritas à determinação dos limites para fins cadastrais e cartográficos, percebendo-se também a questão que, muito bem, referem, mesmo até na questão orçamental do orçamento da própria freguesia, que vê refletido na própria área geográfica também a maior ou menor orçamentação do seu próprio território. E, naturalmente, que essa também é uma das bases pelas quais a razão deve aqui ser exercitada. Dizia eu que, de acordo com a informação disponível na página da Direção-Geral do Território, que já citei, os limites administrativos tiveram origem nos censos de 2001, tendo a CAOP vindo a ser atualizada com limites mais precisos, nomeadamente limites definidos nos diplomas de criação, extinção ou modificação das freguesias, o que deveria naturalmente estar aqui enquadrado, e nas secções de cadastro geométrico de propriedade rústica, ou limites obtidos no âmbito do PDA, através de acordo expresso por parte de todos os órgãos autárquicos. E aqui eu trago uma questão ao vosso conhecimento. Foi-nos fornecido pela Comissão Parlamentar aquilo que foi efetuado à volta da vossa petição. Foram colocadas um conjunto de questões aos organismos autárquicos, à Câmara Municipal e às duas juntas de freguesias envolvidas, a Junta de Vinhós e de Sedielos, para se pronunciarem sobre o assunto. Eu penso que houve apenas a resposta de um executivo de uma junta de freguesia, aliás, assinado apenas pelo seu presidente. O que é que nos refere a prudência e a garantia de um caminho com êxito relativamente a questões como esta que nos é apresentada e que ainda recentemente foram apresentadas à Comissão Parlamentar e já foram, efetivamente, até promulgadas e publicitadas em Diário da República, porque houve uma concertação efetiva de posicionamento, quer da Câmara Municipal, que eram duas câmaras municipais. O exemplo que eu trago era a Câmara Municipal, penso eu, de Santarém e Vila Nova de Ourém, sobre um território que enquadrava estes dois municípios, e que houve um consenso generalizado, quer das duas câmaras municipais que citei, quer das Assembleias Municipais e das Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia respectivas. Com estas informações, naturalmente que o processo corre na Assembleia da República de forma muito mais fluida, correspondendo àquilo que naturalmente nos é exigido. A questão que eu coloco é se foram consultados os organismos autárquicos, quer a Câmara Municipal da Régua, por parte dos peticionários, e a Junta de Freguesia de Vinhós e de Sedielos. A que respondeu à Comissão, segundo os dados que nos foram disponibilizados, foi a de Sedielos, mas é uma opinião, quanto a mim, do Presidente da Junta de Freguesia, que é pertinente, que retrata a justiça da questão, que envolve todos os peticionários também, mas que naturalmente teria muito mais conforto
se fosse apresentado pelo Executivo da Junta e aprovado em Executivo da Junta, apresentado à Assembleia de Freguesia e aprovado em Assembleia de Freguesia, quer numa, quer noutra, e no próprio município, e apresentado à Assembleia Municipal. Naturalmente, facilitaria a questão. Neste momento, eu penso que, havendo um erro ou uma omissão por parte da CAOP e da Direção-Geral do Território, a questão que deve ser colocada é pelos peticionários e até pelas entidades envolvidas, as autarquias, uma questão por via legal, apelando à concretização daquilo que o Decreto-Lei 734/76 já preceitou. E, portanto, era esta a questão que eu deixava, e as perguntas também que eu deixei são no sentido de poder fazer fluir e facilitar, em termos da Assembleia da República, o seu andamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado do Chega, Bruno Nunes. Faz favor. Boa tarde, Sr. Deputado Relator, Presidente em exercício. Cumprimentar os senhores peticionários. Nós temos, em relação a esta situação, fazendo aqui um pequeno enquadramento durante estes 3, 4 minutos, nós somos claros em relação ao respeito pelas tradições e pelas culturas dos povos e das gentes da nossa terra. E é uma das coisas que mais nos debatemos quando defendemos alguns posicionamentos que temos pelo princípio do municipalismo e não pelo princípio da regionalização, mas não entrando muito nessa questão mais ideológica, nós percebemos e acompanhamos até a preocupação que foi levantada pelo Sr. Deputado Firmino Marques na questão da opinião ou do parecer ou de termos alguma informação por parte daqueles que são os órgãos eleitos. No entanto, neste caso concreto, a nossa posição não vai tanto a esse encontro. Até porque será difícil tentar convencer aqueles que vão perder que será a melhor solução, porque certamente para aqueles que vão ganhar a opção é a melhor. Isto a nível de gestão de poder local e quando estamos a falar a nível de Câmara Municipal, se estivéssemos a falar de mim, mas neste caso as juntas de freguesia, não, algumas transferências que possam ser feitas. E por isso certamente será difícil sempre esta gestão. Aquilo que tem sido definido e que, inclusive nesta legislatura e recentemente, com a nova aprovação da Lei das Povoações, que vai entretanto descer a Comissão para a Especialidade, tem sido sempre numa lógica de preocupação do sentido de pertença. E a Assembleia da República tem, ainda a semana passada, em plenário, levantado a questão do princípio de pertença por parte da população. E aquilo que vocês nos diziam, ainda agora no seu relato, muito bem feito e elucidativo, quando diz, quando estão em casa, sentem-se de um lado, quando vêm à rua, sentem-se no outro, acaba por demonstrar o não sentido de pertença àquilo que é a sua terra. Nesse sentido, e da minha parte, o que me cumpre dizer é que o que estamos aqui perante não é propriamente um pedido para uma reanálise daquilo que seria a correção da delimitação administrativa, mas estamos sim perante a exigência de um cumprimento da lei, que é completamente díspara. E, portanto, da parte do Partido Chega, aquilo que iremos fazer é, vamos obviamente analisar a situação internamente, mas eu, enquanto deputado responsável nesta comissão, responsável não desta comissão, mas representante do Chega, responsável nesta comissão, irei analisar com o meu grupo parlamentar, mas por princípio aquilo que interpreto é que se a situação não se resolver, e eu creio que não será necessário um recurso a meios judiciais, porque basicamente o que estamos aqui a fazer é o exigir um cumprimento do que já está na lei, e caso não seja feito pelo cumprimento da forma que deveria ser legalmente, eu assumo o compromisso em nome do Partido Chega, que nós próprios daremos entrada num projeto de lei para a delimitação e para a redefinição dos limites, para a delimitação administrativa, porque creio que o que estamos aqui a falar é meramente de um cumprimento de uma lei que já devia ter sido aplicada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de começar a minha intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar conta de que, entretanto, juntou-se a nós a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, que é também deputada eleita
pelo distrito de Vila Real e que, como é natural, acompanha este assunto e que está presente. E muito agradeço que o tenha feito. Em nome do Partido Socialista, então, antes de falar como relator, não terei, se calhar, muito a acrescentar, a não ser em algumas especificações que eu acho que é preciso que possam existir, até para que depois, dentro dos nossos grupos parlamentares, como dizia o Sr. Deputado Bruno Nunes, possamos verificar o caminho a seguir. E pode não ser sequer o caminho que nós aqui, no quente da percepção desta situação, encontramos. E é nesse sentido que eu me queria organizar. Primeiro, reiterar também que o problema da não pronúncia, eu não sei, eu sei, porque, como digo, conheço a situação já há muito tempo, mas também não quero ir por aí. Uma coisa é certa, esta não pronúncia, independentemente do resto que eu pense, traduz alguma coisa que não nos facilita muito a missão que nós aqui temos. Neste caso, eu diria mesmo, se não é um caso de silêncio eloquente, ou seja, se quem não se pronunciou foi porque não se quis pronunciar. Há muitas razões para as pessoas se manterem no silêncio. Neste caso, não sei se o silêncio por si próprio não é a eloquência toda. Temos pena que, efetivamente... E mais, eu não tenho propriamente a certeza, eu não tenho certeza nenhuma, de que isso traduza que tanto a Câmara Municipal do Peso da Régua como a União de Freguesias de Moura Morta Vinhós estejam propriamente contra esta situação. Isso é que eu estranho, ou seja, se calhar era o momento de terem vindo dizer não, nós estamos contra, por estas razões, por aquelas e por outras, ou então estamos a favor, mas temos deixado andar isto para a frente há umas décadas e mantemos-nos nessa posição e vamos continuar a tê-la. Como se remeter ao silêncio, nós não o podemos interpretar, eu interpretei-o como eloquente, mas se calhar nem o devia ter feito. Quanto à questão propriamente, não estamos na presença propriamente de uma atividade que a Assembleia da República por si própria possa exercer. Pode exercer aquela que está a exercer neste momento. Atender quem peticiona, perceber os anseios das pessoas que se nos dirigem e tentar perceber se é possível fazer alguma coisa e quem deve fazê-lo. O pior que a Assembleia da República ou qualquer um de nós podia fazer, seja nesta como noutras matérias, é iniciar um procedimento que depois chega ao final e tinha que ter o impulso de alguém e mesmo da nossa parte não sei se fazia sentido intervir. Isto porquê? Porque o que vocês põem em causa e que é posto há muito tempo em causa não é o problema da delimitação em si. A delimitação em si, vocês partem do pressuposto de que o Decreto-Lei 734 de 76 é correto. Fez a transferência correta e delimitou corretamente. Agora, o problema é na decorrência deste Decreto-Lei, é intermediado agora por um serviço da administração que tem que registar este estado da delimitação e que é na Carta Administrativa Oficial de Portugal, e essa é a Direção-Geral, é sob a égide da Direção-Geral do Território. Portanto, o problema radica aqui, não radica no Decreto-Lei. Ou seja, qualquer lei que a Assembleia da República aprovasse viria substituir este Decreto-Lei que não tem que ser substituído porque está correto. Portanto, se calhar não podemos ir por aí. Portanto, o problema radica mesmo nesta questão. Em que é que nós estamos? E os meus colegas identificaram isto muito bem. Quer dizer, nós estamos num problema que é de ordem administrativa, que é para vocês de ordem afetiva e muitas outras coisas e que vos mobiliza a esse nível, e ninguém tem dúvidas. Mas é também um problema de natureza administrativa e jurídico-administrativa. Ou seja, esta carta de que eu falei foi aprovada a última vez em 2021. Era aí, mas não foi. Ainda estão a tempo, dando-se conta que a delimitação feita em concreto, em resultado daquilo que estava no Decreto-Lei, está incorreta, o que tinham que fazer era implicar as autarquias locais, designadamente, como foi dito, a Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia e depois também, porque não, a Câmara Municipal, e não apenas as Juntas de Freguesia, as Juntas de Freguesia, as Assembleias Municipais, porque são duas juntas que são aqui implicadas. Portanto, aquilo que é essencial que vocês façam é chamar uma vez mais ao território o impulso para o tratamento deste assunto e fazê-lo reclamando junto da Direção-Geral do Território exatamente aquilo que foi feito. Se calhar já o fizeram, mas também se o fizeram, não nos deram conhecimento disso, portanto, presumo que não o tenham feito. Portanto, este trajeto administrativo, ninguém o consegue fazer, não digo pelos cidadãos que se nos dirigem, digo pelos órgãos autárquicos,
é que em que estes cidadãos, nos territórios em que estes cidadãos se integram e que, por impulso deles próprios, esses órgãos poderão tomar a seu cargo a resolução deste problema. Portanto, é por aí, na perspectiva do Partido Socialista, que se terão que ir. O que é que nos compete a nós fazer? Isto perde-se, esta petição? Não, eu acho que esta petição alerta para o problema uma vez mais, porque como eu sei, já andam a alertar este problema há muito tempo, mesmo junto de deputados que por cá passaram anteriormente. Portanto, já não é a primeira vez que isto acontece, mas uma vez mais alertá-los, alertar não é mau. Os grupos parlamentares, no final desta audição, será feito um relatório pelo relator, e esse relatório vai ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que depois terá como destinatários os grupos parlamentares, o próprio Governo e os destinatários que, nessa altura, pelo menos, estarão em posição de pegar nesse próprio relatório e, se calhar, uma vez mais ir aos órgãos autárquicos e dizer: nós temos aqui, desculpem a expressão liberta, a bola passada novamente para o nosso lado e agora vamos reiniciar o jogo a ver se desta vez saímos do empate. É isto que vai acontecer. E já tem o compromisso de um grupo parlamentar, que foi o Chega, de pelo menos atender às situações. Certamente que todos nós, dentro dos nossos grupos parlamentares, veremos o que é possível fazer e é neste sentido que nós temos que nos orientar. Agora, uma coisa certa, para terminar, porque já não cortei o tempo a mim próprio, uma coisa é certa para que não haja dúvidas. Não há dúvida nenhuma que o problema vai ter que ter impulso no território, nos órgãos próprios, e é por aí que ele tem que ser começado a resolver. E já que gastei tanto tempo, neste momento passei às vestes de relator da petição e não representante do grupo parlamentar do Partido Socialista, se calhar confundi um bocadinho as posições, portanto não terei muito mais a acrescentar. O que é que eu diria? É que dava agora a palavra aos senhores peticionários uma vez mais, para depois da resposta das questões que foram colocadas e das posições tomadas pelos senhores deputados, possam ter até 10 minutos para se pronunciarem novamente. Muito obrigado. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Deputado. E obrigado estive atento a ouvir as posições de todos. E é o seguinte, a Câmara Municipal do Peso da Régua conhece o problema há muitos anos. Nós temos aqui o Sr. José Cardoso, por exemplo, que tem insistido e é a pessoa que mais tem lutado, que viveu na altura este processo por dentro e tem insistido junto da Câmara para que este problema seja resolvido. Eu, por exemplo, tenho aqui comigo, tive cuidado de procurar nos últimos dias atas, pelo menos, não fui mais atrás, mas pelo menos desde 2016, de reuniões de Câmara Municipal, desde 2016, em que o assunto é puxado à conversa, digamos assim, e é dada a resposta que o assunto está a ser visto, está a ser tratado, mas a verdade é que os anos passam e o assunto mantém-se. Isso para nós é que é o problema, e para as pessoas é difícil de entender porque é que os anos passam e o assunto não é resolvido. Eu próprio, por exemplo, posso adiantar que sou profissional na área de topografia e que sei quais são os procedimentos a tomar e estes procedimentos não são, passa a expressão, de outro mundo, digamos assim. Portanto, a Câmara da Régua é conhecedora da situação. Esta petição foi direcionada não só à Assembleia da República, ao excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, mas também à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia de Sedielos. A Junta de Freguesia de Sedielos, entretanto, temos um maior contacto e concordam também com esta mesma petição. Da parte da Câmara Municipal não recebemos também qualquer resposta a esta petição. Como também disseram, eles tiveram a oportunidade de se pronunciar e não o fizeram. Essa não pronúncia pode originar diversas leituras, eu também tenho a minha, e não me vão levar a mal se eu disser que quem cala consente. Esta é a minha leitura.
naturalmente pode estar errado. Mas, portanto, isto para dizer que esta situação é do conhecimento da autarquia, é do conhecimento das duas juntas de freguesia, nunca alguma se opôs a esta situação, como o Sr. Deputado disse muito bem, tiveram a oportunidade também agora de o fazer ou no sentido de se pronunciarem contra ou no sentido de assumirem efetivamente que essa limitação estava errada. Portanto, uma vez mais dizer que já é muito tempo, esta população já luta há 90 anos por pertencer à freguesia de Sedielos, é na freguesia de Sedielos que se identificam, estão na freguesia de Sedielos há cerca de 50 anos e ao mesmo tempo não estão na freguesia de Sedielos há 50 anos. Como disseram, o decreto-lei foi aprovado, o decreto-lei é válido, é legal, digamos assim, tem que ser cumprido. Pronto, da minha parte acho que não haverá muito mais a dizer. Eu gostaria, no entanto, também de passar a palavra aqui ao Sr. José Cardoso. Como disse, ele foi uma pessoa que viveu na altura toda esta situação por dentro. É a pessoa que ao longo dos anos mais tem lutado por a resolução deste processo e também se calhar seria interessante ouvir a opinião do Sr. José Cardoso. Uma vez mais, muito obrigado a todos por esta oportunidade. Muito obrigado. Os peticionários têm ainda cerca de 5 minutos e meio. Portanto, dentro desse tempo, porque nós também temos a seguir outros afazeres, como vocês sabem, dentro desse tempo terão, desde que se confinem nesse tempo, têm todo o tempo do mundo. Tem a palavra o Sr. Cardoso. Ora, boa tarde, Sr. Deputado. Muito obrigado pela atenção que me estou a dispensar. Eu sinto-me de veras triste pelo caminho que esta petição está a levar. Eu pensei que seria a cereja no topo do bolo, que passado 90 anos de calvário que as pessoas da freguesia passaram, tendo o anterior coordenador de todo este processo que me passou para mim por motivo de doença grave, em 1971, e que chegou a estar preso por causa disto, que agora estamos aqui no imbróglio. Acontece que isto nasce tudo do aproveitamento de um secretário adjunto em 1931, porque fez o recenseamento. Aliás, o censo de 1931, pura e simplesmente, foram viciados que apenas 3 pessoas constavam da atual área da freguesia de Sedielos. O restante da população era das aldeias, precisamente, que ele já tinha o objetivo de criar a nova freguesia de Vinhós. Quando a freguesia foi criada, houve um levantamento popular. Em plena ditadura, passado 4 meses, o governo não teve outra hipótese senão fazer 2 inquéritos, no dia 22 e 29 de abril de 1934, com as populações reclamantes dos locais que tinham sido agregados contra a vontade, e outra no lugar de Vinhós, para Vinhós e Fontainhas. Foi feito pelo Sr. Coronel Joaquim Ribeiro da Conceição, que na altura, para comparar as assinaturas da petição, pediu a petição ao Ministério do Interior. Passado 4 meses da criação da freguesia de Vinhós, esse inquérito já não se encontrava, essa petição já não se encontrava no Ministério do Interior. Ele não podia existir com assinaturas verdadeiras. Com assinaturas falsas tinham sido criadas. O Sr. Coronel Joaquim Ribeiro da Conceição dá o parecer em relação àquilo que ouviu das pessoas. Eu tenho a cópia, precisamente, deste inquérito, e que é claro, todas as populações reclamantes para regressarem à sua antiga freguesia, Sedielos. E Vinhós, sendo uma certa importância, diz que ficaria formada por Vinhós e Fontainhas. Acontece que nunca foi posto em prática precisamente esse inquérito. Por que é que ele foi feito? As pessoas, entretanto, foram se integrando na freguesia de Vinhós.
o lugar da ferraria nunca se integrou, até porque em 1954 abriu uma estrada à custa dos seus braços durante 5 anos, foi inaugurada em 1959 pelo então Presidente da Câmara da Régua, Dr. Fernando Bandeira. Precisamente, apenas teve 20 mil escudos de ajuda para um pontão do Estado, em que vieram 10 precisamente pela freguesia de Cedelos e 10 pela freguesia de Vinhós. Depois foi um problema para conseguirem receber esses 10 mil escudos que vieram por lá. Por isso, nunca teve um melhoramento durante os cerca de 43 anos que esteve a pertencer à freguesia de Vinhós, precisamente por não quererem pertencer lá. E lutaram sempre. E depois comigo, mais tarde, quando em 71 foi passado todo o processo que existia, depois de o analisar, fiz chegar precisamente em 72 ao Dr. Gonçalo Rapazote, Ministro do Interior, a exposição detalhada de tudo o que tinha acontecido. Quando foi em dezembro de 72, nunca recebi a resposta dessa exposição. No dia 11 de dezembro de 72, precisamente no dia que fazia 39 anos da criação da freguesia de Vinhós, solicitei ao Sr. Governador Civil de Vila Real, o então engenheiro Trocato Tomás do Espírito Santo, para receber a população da ferraria. Disse-me que sou acompanhada com o Sr. Presidente da Câmara da Régua. Eu, um jovem com 25 anos, não foi fácil convencer o Sr. Presidente da Câmara da Régua, de então, era o Sr. Manuel Gouveia, o Dr. Manuel Gouveia. Mas lá o consegui convencer, porque a ferraria a população estava num gueto, para nos acompanhar, para o Sr. Governador Civil ver o estado em que estava aquela população. Ele concedeu, a população foi exatamente expor o problema ao Sr. Governador Civil e ele disse-nos que ia ver o que podia fazer. Nada, passado um ano, nada estava resolvido. Eu fiz uma exposição também detalhada ao Sr. Professor Marcelo Quiatano, vindo exatamente para ver a situação em que se encontrava aquela população. Acontece, recebi da parte da Presidência do Conselho de Ministros, a dizer que o assunto tinha sido exposto ao Ministério do Interior. Portanto, andávamos aqui de um lado para o outro, quer dizer, continuava exatamente aquilo que tinha ao longo dos anos acontecendo. Porque o anterior coordenador também, as disposições que faziam, passava daqui para o outro lado, não sei o quê, pronto, e ficava tudo nas estacas dele. E eu consigo ficar bastante triste, como eu disse no princípio. Porquê? Porque depois de uma luta, e depois de ter havido 25 de Abril, foi aí o dia mais importante da minha vida. Eu estava em Coimbra e nesse mesmo dia fui para Lisboa à noite. Eu outro dia assisti na baixa da cidade, da pastelaria suíça, à prisão dos espíritos, e vi precisamente uma luz para que o problema da ferraria ficasse resolvido. E qual foi o meu espanto? Passado, pensei que o assunto estava resolvido, comecei a reparar que havia problemas com a parte rústica da ferraria. E como é que é possível um decreto-lei, foram postos os marcos, precisamente no prazo de 90 dias, que diz a terceira parte do decreto-lei 734/76, fez tudo exatamente aquilo que era lá solicitado. E passado quase 50 anos, continuamos aqui a clamar por justiça. E é essa justiça que eu peço aos meus deputados para resolverem. Para que um dia possam morrer em paz. Tem-me custado muito. Muito obrigado. Estar envolvido neste problema, porque a pessoa que estava simplesmente confiou e eu agarrei no problema precisamente e fiz... Já ficou clara, peço desculpa, já ficou clara a sua posição, que muito agradecemos, e temos que dar por... julguei que já não estavam a ouvir. Temos que dar por terminada esta audição. Foi um gosto estar convosco. Não fique, Sr. Cardoso, eu sei, como eu conheço a emoção que coloca no tratamento deste assunto, digo-lhe é que não tem que ficar propriamente triste por esta audição. Esta audição foi uma audição muito interessante, no sentido de que, de uma vez por todas, estabeleceu os termos, as balizas por onde se pode ir, tanto em relação a nós próprios, como em relação a vocês como peticionários e, principalmente, no contacto que vocês têm que ter com os órgãos autárquicos. Acho que isso ficou muito... Ou seja, se vocês
Se o Sr. Mesquita foi muito claro a fazer os enquadramentos e a referir aquilo que está em causa, penso que qualquer um dos grupos parlamentares também foi muito claro no sentido daquilo que se pode, daquilo que não se pode fazer. Agora, há uma garantia que foi dada por nós todos e isso acho que é importante e por isso mesmo é que não tem propriamente que vos deixar tristes. É que, independentemente disso, os grupos parlamentares não dão o caminho por terminado, não cortaram aqui o caminho, agora será no interior dos próprios grupos parlamentares que se vai perceber se é possível ou não algum impulso da nossa parte, na certeza de que tenho que reiterar de que o impulso essencial e aquele que pode surtir efetivamente efeito vai depender daquilo que no território, ao nível dos órgãos autárquicos, possa ser feito. Isso não nos iliba de podermos ter que pensar na situação e verificarmos se há mais alguma coisa a fazer. Dentro, não apenas em termos de iniciativas legislativas ou normativas, mas também na capacidade de influência e de informação que nós temos perante algumas entidades e que vamos verificar se isso é possível ou não. Portanto, nesse aspecto, eu acho que ganharam a tarde, como, nomeadamente eu que sou dessa nossa terra, também ganhei e certamente que os senhores deputados também o farão. Despeço-me em nome dos senhores deputados que aqui estão comigo, no meu caso, com um abraço do tamanho do Douro. Fiquem bem. Um grande abraço. Tudo bom. Muito obrigado. Boa tarde. Um abraço. Obrigada.